Olá, aqui é o Túlio Faria da DevPlanner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, eu quero mostrar uma forma de fazer uma abstração para você conseguir indicar que algo está acontecendo no seu sistema, tá? Isso aqui utilizando o React, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pode fazer um componente que tenha essa finalidade, então que você consiga mostrar que alguma operação está acontecendo no seu sistema. E aí a gente vai fazer isso por meio de um botão, tá? Então a gente vai colocar esse indicador no próprio botão. Para conseguir fazer isso, a gente vai utilizar a ideia aqui do bookmark, né? Então, que é um favorito. Então a gente vai utilizar tanto o bookmark preenchido quanto um vazio para indicar que a gente colocou ele no favoritos e que a gente está removendo ele de um favoritos. E além disso, a gente vai utilizar o Framer Motion para fazer a animação. Então a gente vai combinar esses dois módulos aqui para que a gente consiga fazer isso. E eu vou criar dentro do Code Sandbox mesmo, então a ideia aqui é só mostrar como que a gente consegue fazer essa abstração. Então eu vou criar um novo Sandbox em React e eu vou começar importando aqui o React Icons para a gente conseguir colocar o ícone e o Framer Motion para a gente conseguir fazer a animação. Então qual que é a ideia nossa aqui? A gente vai ter uma lista de botões, então vamos supor o seguinte, que eu tenho uma lista de itens aqui. Então item 0, item 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui embaixo a gente vai ter um list. E a gente vai fazer o seguinte, o L. E vamos fazer um LI. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Eu vou fazer meu items.map, item, e eu vou retornar aqui o LI. E aqui dentro, vou colocar o meu item. Então, qual que é a ideia? Para cada item desse, a gente vai ter um botão, eu posso clicar, eu vou fazer uma operação de colocar esse item no favoritos. Se eu clicar de novo, eu vou remover esse item do favoritos. Bom, vamos pensar uma outra coisa aqui. A gente precisa fazer uma requisição para que isso aconteça. Então, const add. Na verdade, eu vou colocar toggle. E a gente vai fazer o seguinte: item. E esse toggle nosso aqui, ele vai retornar uma nova promise. E nessa promise, a gente vai ter um resolve. E a gente vai ter um return. Return. Na verdade, aqui a gente vai ter um set timeout. E o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma outra arrow function. Deixa eu só fazer um Ctrl B aqui para abrir um pouco mais de espaço. Então eu tenho o meu toggle, que eu vou passar meu item. Tem a função de resolve dela. Eu vou fazer o seguinte, depois do timeout, né, então depois que passar um certo tempo, eu vou dar um resolve item, que é o item que eu passei aqui. E a gente vai falar aqui que vai demorar 3 segundos para você colocar o seu item no bookmark, né? Então, para ativar e desativar ele. Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero chamar esse toggle toda vez que eu clicar para colocar esse item no bookmark. Então, olha lá que legal. Então, tem todos os itens aqui. Quero fazer um botão aqui do lado para a gente conseguir colocar o item no bookmark ou não. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um button, const button. O que esse button vai ter? Por enquanto, ele vai retornar só um button, /button. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar um ícone aqui dentro. Então, vou importar aqui o meu ícone do React Icons. Se a gente olhar aqui nos ícones, eu escolhi o BS Bookmark e BS Bookmark Fill. Se eu clicar aqui, ele vai copiar para mim. O BS Bookmark, ele fica no /BS. Então, é só eu colar aqui agora. E eu consigo colocar ele aqui embaixo também. Opa, Ctrl V. Faltou só colocar o botão aqui, né? Então, button.
Então, olha que legal. Agora aqui eu tenho a minha listinha de buttons. E só lembrando que eu posso ter ainda o meu button fill, né? Então posso ter a versão dele fill. E só para a gente saber aqui, a gente tem a versão fill. Então, como que a gente poderia fazer um indicador aqui de progresso? Antes de a gente começar a controlar o progresso em si, o que seria interessante a gente criar uma animação, né? Então, com o Motion Framer. Então, eu vou importar aqui Motion from Motion Framer Motion. E uma forma que a gente tem de usar ele é a seguinte: eu posso colocar motion.button, motion.button. E aí eu vou conseguir animar o meu botão, né? Então, que seria bem legal. Ou ainda eu posso passar ele para dentro aqui e animar o ícone só, tá? Então vamos testar o botão primeiro, depois a gente faz o ícone. Então olha só, vamos brincar aqui um pouquinho. O que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer algumas coisas. Então, se eu tiver um transition aqui, eu consigo pensar em como eu vou fazer a minha animação. Então, repeat, infinite. E a gente pode pensar aqui em uma outra coisa. Animate. Opacity. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Ver se eu não errei. Então, olha que legal. Então, eu fiz uma animação infinita, né? Então, ele vai ficar piscando direto. E a opacidade indo de 1 para 0. Vamos tentar tirar aqui, acho que ele vai dar certo também. Ele ficou um pouquinho mais rápido, né? Então, vamos deixar assim, ó. Então, olha só que legal. A minha ideia é a seguinte: quando eu clicar no botão para colocar no bookmark, a gente faz a animação e depois para, né? Então, na hora que terminar a animação, a gente para ela aqui. Então, qual que seria uma ideia interessante para a gente fazer? Reparem que a animação está dentro do button. Então, o que a gente precisaria pensar aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Const loading set loading use state, e aqui vai estar false primeiro. E a gente tem uma forma de aplicar a animação que é a seguinte: eu consigo criar algumas variações. Então eu posso fazer aqui variants, eu posso dar um nome para elas. Então, por exemplo, loading. E aí eu vou falar como que vai ser minha animação. Então eu vou pegar aqui e vou trazer para cá. E aí eu vou falar também como que eu vou fazer a transition. Então, nesse caso aqui, repeat infinity. E aí eu vou ter um stop, que vai ter só um opacity 1. Então, qual que é a ideia do variants? É a gente utilizar... Opa, errei aqui. A ideia do variants é a gente utilizar sequências de animação que a gente pode ter. Então, nesse caso, a gente pode ter um loading e um stop, e alternar ela dentro da minha animação. Então, eu vou tirar esse cara daqui. E eu vou fazer o seguinte: eu vou falar que as minhas variações estão em variants. E aí, eu posso ativar a animação que eu quiser com o animate. Então, eu posso fazer o seguinte: se eu tiver aqui no meu animation, no meu animate, aliás, loading. Então, se loading, eu vou retornar loading. Caso contrário, eu vou retornar stop. Esses nomes aqui são os mesmos nomes das minhas keys das variações. Então, só para a gente testar, ó, true, ele fica ativado aqui para fazer essa variação. Se eu colocar false, ele já alterna para a gente aqui. Bom, legal. Meu botão, ele já tem o estado que a gente pode fazer a animação, e ele já tem também uma forma de parar e começar essa animação. Porém, a gente tem um detalhe. Aonde a gente está fazendo realmente o toggle, vai ser daqui de fora. Então, na verdade, quem vai controlar esse toggle vai ser
o meu item aqui. Então, vou passar para ele uma action. Vou chamar de action aqui, mas a gente pode colocar qualquer nome que faça sentido para o seu uso aí. E a gente tem um toggle. Ó. Então, olha só o que eu vou fazer. Antes da gente fazer esse item aqui, eu vou fazer um wrapper nele. Então, eu vou passar o toggle passando o item ali para dentro. Então, toggle e o meu item. E olha só. Agora eu posso pegar esse action aqui no button. Então, action. E aí o que eu vou fazer? Ó. Quando eu clicar, então const onClick, posso inclusive fazer um async. Quando eu clicar para fazer a minha ação, o que eu vou fazer? Eu vou definir que ele está carregando, então setLoading true. Eu vou esperar a minha ação e depois eu vou dar um setLoading false. Então eu vou clicar, dar um setLoading true, vou esperar a ação completar e vou dar um setLoading false. Legal. Então agora, ó, o que eu posso fazer? Um clique no botão vai ser igual a um clique aqui da minha função. Então vamos ver como é que vai ficar. Então olha que legal. Ele já está indicando para mim que está fazendo a operação. Ó. Bem legal. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode inclusive deixar um pouquinho mais interessante. A gente está fazendo o botão ficar piscando, né, fazendo como indicador. Vamos passar para o ícone. Então vai ficar um pouco melhor. E também vamos fazer o seguinte. Eu vou controlar o estado do botão aqui, mas o adequado é você receber esse estado por fora. Né? Então const bookmarked set bookmarked use state false. Então quando a gente clicar, depois que a gente clicar aqui, na verdade, a gente vai fazer um set bookmarked. A gente vai fazer o contrário aqui, né? Então vai ser não, vai ser o current, não current. E aí aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte: se bookmarked, a gente vai mostrar, na verdade seria o fio, né? Mas a gente inverte ele aqui. Aqui vai ser o fio e aqui vai ser o normal. Então olha só, se eu clicar, ele faz a animação e acende, legal. Se eu clicar de novo, ele faz a animação e apaga. Olha que legal. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte: se ele estiver fazendo aqui a operação, eu posso bloquear o botão. Então eu posso falar que ele é um disabled se eu tiver com loading. Ó, para não deixar clicar de novo. E o legal é que ele está controlando sozinho, né, em separado o estado. Ó. Então eu posso fazer várias operações que ele vai controlar em cada botão a operação que a gente está fazendo. E obviamente a gente passou uma operação que é genérica, né? Então que é esse toggle, que poderia aqui fazer uma requisição REST ou uma requisição, uma mutation no endpoint GraphQL. E um outro detalhe que a gente poderia fazer, a gente pode passar esses detalhes aqui do botão para dentro daqui, né? Então eu conseguiria, por exemplo, fazer o seguinte, ó, fazer um motion.spam /motion spam e trazer a animação aqui para dentro. Então, trazer esses dois itens aqui para dentro do spam. Para que isso? Para ao invés de eu piscar o botão inteiro, eu piscar só o indicador. Ó. Então, eu não pisco o botão. Fica bem legal. A animação fica mais interessante do que a gente fazer ela piscar o botão inteiro. Mas fica a critério, né? Então, de você escolher a melhor forma. O que é bastante importante aqui, obviamente a gente não cobriu porque a gente não fez uma requisição efetiva na API,
é bem provável que você vai ter que passar aqui, né, uma ação sua, ou aliás, uma informação sua para saber se você fez um refetch na sua API, né? Então se você recarregou esses dados na API, se esses dados, se o bookmark está checado ou não, e aí você passa o estado aqui para dentro do botão de volta, né? Então é bem interessante você pensar nisso. Aqui a gente não está fazendo isso porque a gente não tem um back-end para a gente fazer o toggle aqui. Mas a ideia era mostrar como que a gente poderia passar uma ação qualquer e esse botão controla o estado dele de estar como loading ou não, bloquear, enfim. Então a gente consegue inclusive fazer mais animações, né? A gente pode pegar o Framer Motion ali, aqui, né? E fazer mais animações durante essa transição. Então fica bastante interessante e dá o feedback para o usuário que alguma coisa está acontecendo. Isso é bastante importante que aconteça em todos os sistemas. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Eu vou deixar esse link aqui também para vocês consultarem o código-fonte dentro do Code Sandbox. Aqui no primeiro comentário tem também um link para os nossos programas, tá? Então, a gente trabalha bastante com React, com JavaScript e toda esse ferramental para a gente construir aplicações cada vez melhores. E não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu te vejo na próxima. Valeu!